creio que nesta manhã Deus tem muita coisa para falar ao teu coração. Meus amados irmãos, nós somos carentes de ouvir Deus falar. No dia que o homem deixar de ouvir a Deus, sua palavra, ele perece. Porque nós entendemos que a palavra do Senhor é alimento para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, escrito está em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. E entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Versículo 9: porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai. Diga ao outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Versículo 10: ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse ao que o Senhor seguia: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Versículo 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. 12: entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Amém? Meus amados irmãos, é uma história por demais conhecida na palavra do Senhor, logo no início do Novo Testamento, em Mateus. Escreve essa história que ocorrera na época de Cristo, e é de muitíssima importância, porque foi escrito, e se foi escrito, serve para nós hoje. Um centurião, para vocês entenderem, era um homem que cuidava de 100 homens. 100 soldados estavam debaixo da sua tutela. 100 homens, estava lotado com aquele homem. E ele comandava, e ele dizia a este, ele era uma autoridade acima de 100 homens. Uma autoridade. Era um centurião romano. E ele bem conhecia as autoridades. Ele sabia como prestar continência a alguém que tinha autoridade acima dele. Porque só se presta continência a alguém que está acima de nós. E esse centurião, ele não era qualquer pessoa, mas a Bíblia não fala relato muito sobre ele, mas o que ele fez aqui é digno de um homem que tem um coração bom.
Porque não foi um filho dele que estava doente, foi um dos seus servos. Amém? Jesus, quando ele entra em Cafarnaum, meus irmãos, e entrando em Cafarnaum, logo suplicou aos seus pés este centurião. E quando ele viu Jesus, aquele centurião viu Jesus, logo mais ele teve um sentimento e teve tanta fé que ele não viu somente um homem, mas ele viu uma autoridade suprema. Então poderia intitular, meus irmãos, nesta manhã, Jesus é a autoridade suprema. Foi assim que aquele centurião viu Jesus, sentiu no coração, em espiritual, aquele homem não viu qualquer pessoa, ou um homem comum, mas não, ele viu uma autoridade, alguém que tinha domínio sobre tudo, sobre enfermidade e sobre tudo. Porém, meus irmãos, quando ele procurou Jesus, que ele declarou a sua fé a Jesus, até porque, irmãos, naquele momento foi notório, por conta da fama de Jesus se espalhara por todos aqueles lugares, e chegaram aos ouvidos daquele homem, daquele centurião, as obras que Jesus já tinha feito. Quem sabe ele ouviu falar de muitas coisas que ocorreram. Quem sabe a transformação de água em vinho. Quem sabe esse homem ouviu falar de Bartimeu, o cego que foi curado. E ele ouviu falar que Jesus curava paralítico. Ele ouviu falar que Jesus trazia visão aos cegos, fazia os ouvidos se abrirem dos surdos, e fazia os mortos ressuscitarem. Porém, este homem, sabendo da fama de Jesus, e não havendo nenhuma solução ali, a ciência não resolveu o problema do seu servo. Porém, ele tomou uma decisão. Ele procurou a Jesus e tinha certeza que o mestre poderia resolvê-lo. Mas escute, meus irmãos, e quando ele procura Jesus, em súplica, alguns textos vai dizer que ele se prostra para adorar Jesus e diz: meu servo está em casa, meu Senhor. Ele está paralítico e sofrendo uma horrível tormenta. Ele sente muitas dores. O meu servo passa a noite e nem dormir dorme, por conta da tormenta, por conta da paralisia, e as dores são profundas. E rapidamente Jesus, com o coração que é incomparável ao coração de Jesus, por amor à raça humana, Jesus disse assim: eu irei curá-lo. Foi esta a palavra de Jesus: eu irei curá-lo. E ele falou com muita autoridade, porque isso ele tem, poder de curar. Só alguém com autoridade tem poder de ressuscitar e de libertar, de renovar, é Jesus. Mas aquele homem, quando viu Jesus falando isto, ele se sentiu indigno de que Jesus entrasse no seu lar. Quem sabe a vida que ele vivia, no sentido dele, ele não se achou digno de que Jesus entrasse no seu lar, debaixo do seu teto. Mas ele tinha tanta fé em Jesus, que disse: Senhor, não precisa ir lá. Não sou digno, Senhor, de que entre em minha casa.
Mas se o Senhor der uma ordem, tudo vai resolver. Aquele homem entendia de autoridade. Ele sabia o que era a autoridade, a fala de uma autoridade. Quando davam uma ordem e assim era obedecido. Ele sabia, aquele homem. Ele disse: Senhor, eu sou autoridade. Também estou debaixo de autoridade. Eu só apenas cuido de 100 homens. Mas tem aqueles que cuidam de milhares. Tem o imperador, tem os governadores, tem os prefeitos. E eles são autoridade. Eu também sou autoridade. Olha, Jesus, Senhor, eu sou autoridade. E também estou debaixo de autoridade. Ele quis dizer: Jesus, tu és uma autoridade suprema. Ele entendeu que Jesus estava acima de tudo e de todos. Porque Roma, os médicos, a ciência de Roma naquela época, não conseguira resolver o problema que o seu servo tinha, que era paralítico e sentia muitas dores. Nenhum médico ou a ciência naquele momento pôde resolver o problema desse centurião. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, e quando Jesus entra em Cafarnaum, que ele vê Jesus, ele se prostra. No coração inclinado com a fé em Jesus, ele viu Jesus o que, irmãos? Não uma autoridade qualquer, mas uma suprema autoridade. É como ele poderia, eu vou aqui conjecturar: Jesus, não existe outro que pode curar o meu servo, a não ser o Senhor. Olha, meu Senhor, já veio médicos, já veio a ciência, já deram remédio, deram tudo. Ninguém conseguiu resolver, mas o Senhor pode resolver. Eu sei que o Senhor é autoridade. Aleluia. Olha as suas palavras. Senhor, mas diz somente uma palavra. Olha que fé. Meu Deus, irmã Angélica, olha que fé. Você imaginou? O servo não estava com ele. Estava onde, irmãos? Na sua casa. Então ele foi representando quem? O seu servo. Ele disse: Jesus, aonde tu está? Aí, aqui mesmo, onde nós estamos. O meu servo não está aqui, está em casa. Mas se o Senhor der uma palavra, ele será curado. Que maravilha, irmãos. Que fé este homem exerceu naquele momento, ao ponto de Jesus ficar maravilhado. Já imaginou? Jesus ficar maravilhado conosco. Rapaz, que fé aquela moça tem, viu? Olha, ela está passando por dificuldade, mas mesmo assim ela não se abate. Ela decide crer. Amém, irmãos? Porque é uma escolha nossa. Quando bate a dificuldade, a escolha nossa é procurar a maior autoridade, a suprema autoridade, que é Jesus. Sei, irmãos, não desfazendo a ciência de forma nenhuma. A ciência é necessária até para provar que Jesus pode. Aleluia. A própria ciência prova que Jesus faz milagre. Glória a Deus. Aleluia. Isso faz lembrar, meus irmãos, para aumentar a sua fé. O meu segundo filho, hoje, ele tem 32 anos, se eu não me engano. Chamar com ele Dudu, hoje é Luiz Eduardo. E ele tinha 3 anos de idade e foi acometido de uma enfermidade gravíssima. E ele passou 10 anos com essa enfermidade. Ele tinha ácido úrico no sangue. As mãos e os pés eram rachados. Parecia couro de jacaré. Duro, crespento. E onde ele pegava na gente, arranhava. E a gente procurou os médicos, a ciência, remédio, tudo o que poderia fazer, a gente procurou para fazer, mas nada foi resolvido. Nós éramos crentes, mas um crente muito superficial ainda, irmã Janicleide. Muito superficial ainda. De uma igreja tradicional. Ainda não tinha uma experiência com ele, com Jesus. Porém, meus irmãos,
Ele já tinha 13 anos. Agora você imagine uma criança que não pode comer confeito, chupar confeito, um pirulito, uma pipoca, salsicha, coisa que tivesse corante algum, ele poderia comer. Porque quando ele comia, meus irmãos, se agravava mais ainda. Os cortes eram profundos. Para você ter ideia, o grau que estava, que ele não podia nem caminhar, ele andava atrofiado assim, atrofiado. Andava de meia, de percata. Ele não podia pegar nenhuma bola para jogar, nem podia correr. Você imagine, desde os 3 anos até os 13 anos. E se passaram 10 anos com esta enfermidade. E nós, eu e minha esposa, chorávamos muito, muito mesmo. O meu filho já era um pré-adolescente, 13 anos e nada. Ele ficava na porta de casa, na calçada, olhando as crianças brincarem. E ele não podia nem brincar. E para os pais, isso dói muito para nós. Por último, meus irmãos, me disseram um remédio para ele. Não vou falar dos outros não, vou falar do último logo. E disseram assim, olha, se você pegar fel de boi com álcool e passar nos pés e nas mãos, ele será curado. E assim eu procurei, eu fui na Mafrial, ali que fica em Rio Novo, fui lá e eu pedi ao moço, ele me deu um pouquinho de fel e coloquei álcool, meus irmãos, e coloquei na bacia, e quando ele colocou as mãos e os pés, ardia tanto que ele gritava, e eu chorava com ele. Só coloquei 2 vezes que eu não aguentei, porque era ferida as mãos e os pés. E eu chorei junto com ele ali, pedindo ao Senhor socorro pela vida do meu filho. E eu e minha esposa chorávamos, porque a dor dele também nós sentíamos. Aleluia. Mas o Senhor marcou encontro comigo. Em 2005 foi o ano que o Senhor disse que marcou encontro comigo. Não fui eu que escolhi a Jesus, foi Ele que me escolheu. E eu senti um desejo tão grande de orar, minha irmã Jane Cleide. Eu não tinha, eu mal lia a Bíblia. Era crente, mas nem mal eu lia a Bíblia. Eu lia a Bíblia de vez em quando, mal orava. Levantava assim, obrigado por tudo, só isso. Mas eu fui para Recife, na casa de um amigo meu que é pastor da igreja presbiteriana renovada. Eu fui levar meu filho mais velho para fazer um curso lá em Recife. E eu passei 3 dias. Ali eu passei 4 dias na casa desse pastor. E foi lá que o Espírito Santo falou comigo. Eu voltei diferente, irmã Jane Cleide. Quando eu voltei diferente. Eu fui de moto, mas fiz o concurso da Epicar. O concurso era 3 dias. Segunda, terça e quarta. Na quarta-feira eu vim embora para Maceió. E quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa, a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida. Quando eu vi a vida daquele pastor, muito diferente da minha, eu fiquei envergonhado. Eu era crente, mas aquele homem orava de madrugada, eu nunca orei de madrugada. Eu sabia lá o que é isso? E eu fui impactado naquele lugar, naquela casa, fui impactado. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, olha, vou procurar uma igreja. E a partir de hoje eu vou mudar, eu quero ser um homem de Deus. Porque quem decide ser homem de Deus, somos nós mesmos. Quem decide ser mulher de Deus, somos nós mesmos. Amém? E eu me lembro, irmãos, que foi um dia, 9 horas da manhã. Eu estava orando de 6 horas até as 9. Era um dia de folga. E eu fiquei orando no meu quarto. Uma voz bradou no recinto. E foi a voz do Pai. Deus falando comigo, purinho Deus. Ele falou, chame o seu filho e cure ele. Eu já era obreiro. Se passar o tempo, eu já era obreiro da casa do Senhor. E eu peguei o óleo da unção, meus irmãos. Eu peguei o óleo da unção, como foi que ele me disse, me orientou. E eu passei nas mãos e passei nos pés e fiz uma oração. E ele falou comigo 2 vezes. A primeira, chame o seu filho e cure ele. E eu chamei. Digo, filha, chama aí. Dudu estava brincando na porta. Dudu entrou. E eu perguntei a ele, meu filho, você crê que Jesus pode te curar? Ele disse, eu creio, pai. E sentei ele na cama, coloquei o óleo
nos pés e nas mãos dele. Foi assim que eu fiz, conforme o Espírito Santo me mandou fazer. E orei, determinei ali. Aleluia. E quando eu olho para os pés e nas mãos, eu vi tudo normal. Eu disse: Senhor, o Senhor não falou que ia curar ele? Eu fiz a pergunta do Senhor. Porque se o Senhor mandou eu curá-lo, e eu não vi as mãos e os pés, estava do mesmo jeito. Aí o Senhor disse, pela segunda vez: eu já o curei. O problema não é a pele, é o sangue. Porque era o sangue úrico que tinha nele, que fazia a pele ser grossa e crespenta daquele jeito, crespa. Aí quando ele falou isso, eu já o curei. O problema não é a pele, é o sangue. Porque Jesus não é mágico. Ele só cura aquilo que tem necessidade. E eu liguei para o meu pastor e disse: meu pastor, Jesus curou meu filho. Mesmo eu vendo do mesmo jeito. Com 20 dias se passaram. E a gente até esqueceu daquilo que o Senhor tinha feito. Com 20 dias, meus irmãos, as mãos e os pés voltaram normal. Ele não tinha nem digitais mais, nem nas mãos não tinha nada, mas voltaram normal. A digital, tudo ficou normal, branquinha. Aí que eu dei glória ao Senhor. Aleluia. Se Ele pode curar meu filho, Ele pode curar o seu filho, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe. Ele pode resolver. Ele entra na causa. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Ele é a autoridade suprema, irmãos. Aleluia. Ele diz: os sinais acompanham aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios. E eu creio, irmãos, nessa palavra. São promessas. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, e onde colocar as mãos, os enfermos serão, que irmãos? Curados. E não só houve essa cura, houve muitas curas que o Senhor me usou. E eu louvo a Deus por ser um instrumento na mão deles. E iniciou na minha casa. Hoje, com 13 anos, meu filho foi curado. Escute. E ele fez um teste. Pai, eu vou fazer um teste. Vai fazer o quê? Vou comprar um quissuco daquele e um glutão, né? Aquela pipoca. Pense corante que tem. Só para fazer o teste, irmã Michele. Aleluia. Ele foi lá, comprou aquele quissuco chamado mancha-pulmão, não tem? Ele fez o quissuco, comeu aquela pipoca, que chama de, esse tem o nomezinho agora, comeu e nada aconteceu. Aleluia. E ele começou logo a jogar no time da escola de basquete. Foi 2 vezes campeão no estado de Alagoas. Aleluia! Ele entrou no exército e lá marchava. Aquele menino que não podia nem caminhar, entrou no exército e saiu como cabo do exército. E era o soldado mais lindo que tinha ali naquele ano. Aleluia! E hoje tem 33 anos, se eu não me engano. Aleluia, 32 anos. É casado e tem 2 filhos. E está saudável. É o Senhor que faz. E Ele é o mesmo. Ele não muda. Aleluia. Então este homem, esse centurião, ele reconheceu, ele se inclinou, ele adorou. E ele viu que Jesus tinha autoridade sobre tudo. Disse: Senhor, dá somente uma palavra, e o meu servo será o que, irmãos? Curado. Olha as palavras de Jesus. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam: com toda certeza eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Nem os discípulos naquele momento tinham fé que nem este homem. Aleluia. E irmãos, continuando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha que maravilha. Na mesma hora que Jesus falou com ele, alguém chegou para o centurião e disse: olha, meu senhor, tal hora ele ficou curadíssimo, não tem nada. Aleluia. Jesus dá somente uma palavra nesta manhã para aqueles que nos ouvem aqui através do programa Louvor e Palavra. Aleluia. Iremos fazer agora este clamor
sobre os enfermos, sobre os necessitados, sobre aquele que necessita de curas e de milagres. Iremos fazer esse segundo clamor e vamos ouvir as cantoras, aleluia, mais uma vez louvar.